Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você pense com cuidado antes de responder. Você tem uma dívida antiga ou conhece alguém que tem? Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algo muito importante que você precisa saber. Se você tem um cartão de crédito que parou de pagar há anos, um financiamento que ficou para trás, uma conta que virou uma bola de neve e você simplesmente ignorou porque não tem mais como pagar por causa dos juros abusivos, então, agora me diz, você sabia que existe uma data limite garantida por lei e depois dessa data nenhum banco tem mais direito de cobrar essa dívida? Nem judicialmente, nem pelo Serasa, nem por ligação, nem por cada, nada, nada. E que os bancos sabem disso e continuam cobrando mesmo assim, apostando que você não saiba. Isso tem nome, chama-se prescrição. E nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a prescrição, como verificar se a sua dívida já prescreveu e, mais importante, o que você deve fazer quando um banco tenta te cobrar algo que ele não tem mais direito de receber. Então, fica até o final, porque lá no final tem uma informação que a maioria das pessoas nunca ouviu e que pode mudar completamente a situação de quem está com o nome sujo agora. Então, vamos começar com o número 1. Segundo o Serasa, o Brasil tem hoje mais de 70 milhões de pessoas com nome negativado. É muita gente, 70 milhões. Isso é 1/3 da população adulta do país. Agora eu te pergunto, de quantas dessas dívidas você acha que o prazo de prescrição já passou? Ninguém sabe ao certo, mas especialistas estimam que uma parcela significativa das cobranças ativas envolve dívidas prescritas, ou seja, dívidas que legalmente não podem mais ser exigidas judicialmente, não podem ser mais cobradas. E os bancos e empresas de cobrança sabem disso e eles continuam cobrando, porque a maioria das pessoas não sabe que tem o direito de dizer não. Elas continuam negativando porque poucas pessoas contestam, continua ligando para você, porque funciona, porque muitas pessoas acabam pagando as dívidas e você não precisa ser uma delas. Então, mas antes, deixa eu te mostrar o que fazer. Você precisa entender o que é prescrição de verdade, porque existe muita informação errada circulando por aí. Prescrição é a perda do direito de exigir judicialmente uma dívida após determinado prazo, sem que o credor tome providência. Traduzindo para você entender melhor. Se o banco ficou parado, sem entrar com processo, sem te citar judicialmente depois de certo tempo, ele perde o direito de ir à justiça poder te cobrar. Para dívidas bancárias, cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, esse prazo é de 5 anos, contado a partir do vencimento da dívida ou do último pagamento. Mas atenção, prescrição não é a mesma coisa que dívida inexistente. A dívida continua existindo. O que prescreve é o direito do banco cobrar você judicialmente. Isso significa que o credor não pode mais entrar com ação de cobrança contra você, não pode pedir penhora dos seus bens, não pode obter sentença condenatória contra você, mas ele ainda pode tentar uma negociação amigável. O que ele não pode fazer é negativar o seu nome por dívida prescrita. E aí que muitas empresas cometem ilegalidade por falta de seu conhecimento, gerando direito à indenização por danos morais para você. Então, agora, vamos por parte na prática para você entender. Como saber se a sua dívida já prescreveu, se você realmente não precisa pagar mais ela? Primeiro passo, identifique a data de origem. Quando foi o último pagamento? Quando foi o vencimento que ficou em aberto, que realmente começou a contar essa dívida? Essa é a data inicial da contagem. Se não lembra, solicite ao banco o extrato histórico, você tem o direito a essa informação, o banco tem que passar para você. Então, segundo passo, some 5 anos. Já se passaram 5 anos sem processo judicial, importante isso, e sem você ter sido citado, a dívida pode estar prescrita. Mas cuidado com isso. Pagamento parcial ou reconhecimento da dívida reinicia o prazo. E isso aí que mora o perigo. Se você pagou qualquer valor ou assinou documento reconhecendo a dívida,
o prazo volta para zero. Terceiro passo, verifique se existe processo judicial. Entre no site do Tribunal de Justiça do seu estado e consulta pelo seu CPF. Isso é gratuito, você tem como ver isso. Se existe processo ativo dentro do prazo de 5 anos. A prescrição foi interrompida. Então, se não existe processo e já se passaram 5 anos, você tem o argumento jurídico forte. Quarto passo, consulte um advogado. Então, se for realmente necessário, consulte um advogado. Prescrição tem detalhes técnicos e exceções. Então, para análise segura, especialmente de valores mais altos, vale realmente buscar orientação profissional. Agora, vamos falar sobre o que fazer quando estão cobrando uma dívida prescrita. Então, se estão te ligando pedindo pagamento, você não é obrigado a pagar. Eu não estou falando aqui em calote, estou falando que você não é obrigado. Isso vai de pensamento de cada um. Mas seja estratégico, não reconheça a dívida, não prometa pagar, não faça pagamento parcial. Nem que seja R$1, você não precisa pagar o pagamento parcial e ainda vai te piorar a sua situação. Você pode dizer que a dívida está prescrita e que não fará pagamento. Se negativarem o seu nome por dívida prescrita, isso é ilegal. Guarde provas, registre, print, salve cartas e notifique o credor exigindo, a retirada da negativação. Se não retirarem, é possível entrar com uma ação judicial pedindo a retirada e ainda indenização para você. Agora vem a informação que quase ninguém te conta. Existe uma prática no mercado de cobrança conhecido como ressuscitar dívida. Os bancos vendem carteiras de dívidas antigas, muitas já prescritas, por valores muito baixos para empresas de cobrança, para essas empresas de cobrança entrar em contato com você. E essas empresas compram sabendo que muitas estão prescritas. Aí o que elas vão fazer para você? Elas vão ligar, oferecer um desconto de 80% ou 90% de desconto, dizendo que é a última chance antes do processo. Então, o objetivo não é processar. Muitas vezes sabe que não podem processar você, mas infelizmente você não sabe, mas agora você sabe. O objetivo é assustar para que pessoas que não tenham conhecimento paguem voluntariamente uma dívida que legalmente não precisa mais pagar. E isso funciona porque a maioria das pessoas não sabe calcular o prazo de prescrição, não sabe verificar se existe processo, não sabe que a ameaça pode ser vazia, que aquilo não existe. Agora você sabe e você tem o direito e o dever também de compartilhar com outras pessoas. Da próxima vez que receber proposta para poder quitar a dívida antiga com grande desconto, a primeira coisa que você faz é verificar a data de origem. Calcule o prazo de 5 anos. Consulta se existe processo real. Eu deixei um vídeo aqui sobre um processo que não foi verdadeiro e que a pessoa ia pagar muito caro por uma dívida. Clica aqui depois. Porque se você esteja prestes a pagar por algo que a lei já tomou, que não existe judicialmente, não precisa pagar. Então, resumo final. Dívidas bancárias, prescrevem em 5 anos. Dívida prescrita não pode ser cobrada judicialmente. Negativar nome por dívida prescrita é ilegal. Pagamento parcial reinicia o prazo e existe também no mercado empresa que aposta na falta de informação para poder receber valores de dívidas antigas. Você não precisa ter medo de dívida antiga. Óbvio, você precisa negociar antes que essa dívida seja processada ou antes que ela prescrita. Ok, se você quer negociar pagando, por exemplo, o valor que você usou no cartão de crédito, eu vou deixar aqui uma aula gratuita para você aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. Então, me conta, você já teve uma dívida prescrita cobrada? Deixa aqui nos comentários. Então, muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.